Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Retomando o estudo sobre Apocalipse, pelo livro do Haroldo Dutra Dias, Apocalipse, Mitos e Verdades, avançamos agora no item denominado Lei do Progresso versus Lei da Destruição. São compreensões necessárias para a interpretação da significação do Apocalipse. E Haroldo Dutra escolhe esse tema porque muito se fala que o Apocalipse é o fim do mundo, é o fim do planeta Terra, é a destruição das massas, é o fim da vida. E a leitura, a rememoração de algumas leis da natureza, leis naturais que a doutrina espírita nos revelou, é essencial para a nossa compreensão. Nós precisamos entender o que é a lei da destruição, qual que é a sua função e como ela se relaciona com a lei do progresso. E por que o Apocalipse está ou não está ligado a essa ideia de destruição. Questão 728 do Livro dos Espíritos. É lei da natureza a destruição? A espiritualidade responde para Kardec: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E aí, Haroldo comenta: os corpos físicos destroem-se para se aperfeiçoarem. De outro modo, ainda teríamos a aparência do homem de Neandertal. Denota esse processo o aprimoramento das formas físicas. Estamos no mundo material, aparentemente sendo destruídos. Na visão do mundo espiritual, no entanto, trata-se de transformação com o objetivo de renovação e melhoria. Mas em relação à Terra, ela vai se extinguir? É importante entender o fenômeno em ambiente maior. A matéria disseminada no universo condensa-se e gera matéria, e formam-se os mundos que obedecem a uma etapa. Tornam-se habitáveis, depois desabitáveis e morrem. Os espíritos, ao empregarem os termos mundos transitórios e mundos habitados, referem-se ao período em que a Terra poderá ser habitada, que é muito menor comparado ao tempo de existência do planeta. Em estado de formação e desenvolvimento, a Terra não comportava a vida humana. E analogamente, chegará um tempo em que a vida biológica, tal qual a nós se apresenta, não será mais possível no orbe. Não obstante, a possibilidade de estar encarnado futuramente em ambiente tão hostil nos leva a inferir que ainda somos alunos muito rebeldes, de pouca disposição para aprender. Nosso desejo é que, ao chegar esse tempo, nós encarnados de hoje não sejamos compelidos a reencarnar, que estejamos em um patamar de espíritos mais livres, desprovidos de corpo físico, enquanto meio de aprimoramento moral e espiritual. Um dia, o Sol vai também se extinguir, a Via Láctea igualmente, e Deus construirá infinitas outras galáxias, porque o universo é o jardim celeste. E as galáxias são flores que nascem, crescem, morrem e sucessivamente outras nascem. Realço que a referência diz respeito a fato, astronomia, não a religião. Há aquele que observa que estuda o céu, cabe verificar o movimento incessante de nascimento e morte dos astros. O apagar de um astro é denominado pelos astrônomos de buraco negro, ou melhor, de cova das estrelas, e o despontar de nova estrela denomina-se supernova, obedecendo-se à regra: nasce novo e morre velho. Questão 732. Kardec pergunta à espiritualidade: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? E a espiritualidade respondeu a ele: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. E aí Haroldo comenta: trata-se de um progresso de conformidade com os mundos materiais. Quanto mais material é o mundo, mais sujeito às ações de renovação pela destruição. É uma lei.
Tsunami, vulcão, terremoto, movimento de placas tectônicas, alterações dos continentes são exemplos clássicos de fenômeno natural. O aspecto a considerar, entretanto, é que essas localidades comumente englobam grandes centros urbanos. Pema Chodron, monja budista americana, apregoa: não são as coisas que acontecem nas nossas vidas que nos causam sofrimento, é a forma como nos relacionamos com as coisas que nos acontecem que nos causam sofrimento. Supostamente, você embarca em um avião que sofre uma pane e está na iminência de cair. O aspecto a ser considerado não se refere ao problema mecânico da aeronave, mas ao fato de você ter embarcado nesse avião. Eis as questões de ordem espiritual, visto que o mundo material segue o seu curso permanente de renovação, destruição e alteração. Questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? A espiritualidade respondeu a Kardec: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Para se avaliar um resultado, é passível saber qual é o objetivo. Se o nosso objetivo é evoluir e chegar aos mundos celestes o quanto antes, vivenciar momentos difíceis demonstra que nossa escolha em permanecer no estágio de aperfeiçoamento lento nos acorrenta a mundos inferiores. Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a espiritualidade respondeu a Kardec: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Questão 780b. Como é que nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? A espiritualidade respondeu: o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E aí Haroldo complementa: para elucidar, quando em uma sociedade há prevalência do progresso intelectual, temos um químico trabalhando para produzir cocaína, um físico se empenhando na produção de bomba atômica ou armas de destruição em massa, porque é preciso muita inteligência, habilidade e arte para construir tais artefatos. A inteligência que acena ao progresso, ao ser empregada para o mal, revela a ausência do senso moral. Esse é o mistério de Jesus, aperfeiçoar o nosso senso moral. Questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a espiritualidade respondeu a Kardec: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa, deveria Deus o sujeita de tempos e tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E aí Haroldo volta a comentar: tendo-se em conta que a humanidade caminha em passos de formiga e sem vontade, o Senhor da vida, de tempos em tempos, há uma chacoalhada, seja no âmbito físico ou moral, e a humanidade dá um salto. É sobre isso que trata o livro do Apocalipse. E com esse comentário de Haroldo, a gente vai mudar de livro. A gente vai agora para um livro chamado Paulo de Tarso e as Leis Morais, de autoria de Guilherme Del Valle da Silva. Nesse livro, o autor ele relaciona as passagens, as experiências vividas por Paulo de Tarso e as leis morais. E quando ele vai tratar da lei de destruição, ele comenta sobre a conversão de Paulo de Tarso em Damasco. Ele traz, ele lembra o seguinte trecho do Evangelho: se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É um trecho da carta de Paulo de Tarso aos Romanos, capítulo 8. E o autor fala que Paulo de Tarso viveu no limite das suas forças,
porque ele empregava a energia e o tempo aproveitando ao máximo o dom da vida. E com o seu exemplo, ele ensinava a valorizar a vida e se comportava com dignidade e fé diante das dores e das aflições. E para vivermos de forma reta, de acordo com as leis de Deus, sem ter com que nos arrependemos quando a morte chegar, é essencial estudarmos as leis morais que Jesus nos ensinou. Estudando essas tradições espirituais sobre a vida do convertido de Damasco, segundo Emmanuel, é possível constatar que Paulo foi o primeiro apóstolo de Jesus a fazer conexão entre a fé cristã e a medicina. Na conquista da saúde integral, Paulo de Tarso nos convida à renovação constante como agentes da lei da destruição, escopo desse estudo. E ele fala que, à medida que a gente vai estudando essas leis, a nossa perspectiva desses fenômenos de destruição se altera. E tudo está em constante transformação. E o espírito André Luiz, ele fala o seguinte: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E Paulo de Tarso é um dos personagens mais marcantes da Boa Nova no que diz respeito à transformação. Como tudo que é material se encaminha para a destruição, pela transformação, é também da lei de Deus que renovemos constantemente o nosso mundo íntimo, nosso campo de conhecimento das emoções e dos sentimentos. A transformação física na trajetória do apóstolo dos gentios é descrita com detalhe na obra Paulo e Estevão. No capítulo 4, Emmanuel apresenta Saulo se referindo a um jovem solteiro, em plena vivacidade de seus 30 anos, em um diálogo afetuoso com seu amigo Sadoc, no ano de 35 d.C., na velha Jerusalém. E o autor descreve como um homem de fisionomia viril e máscula, beleza, os traços israelitas e olhos profundos e percussientes próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal ao convívio dos mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. E após a sua conversão, quando Paulo de Tarso retornou a Jerusalém, entregou a Simão Pedro a pequena fortuna adquirida com plano de sustentação econômica e autonomia do cristianismo nesse setor. E o ex-pescador notou a diferença na fisionomia do apóstolo dos gentios. O ex-rabino também estava alquebradado de corpo, muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. Quando pregava em Atenas, um transeunte questionou se Paulo não seria um novo Deus, do que o outro redarguiu: onde já se viu um Deus assim? Vede como lhe tremem as mãos? Parece doente e enfraquecido, a barba é selvagem, cheia de cicatrizes. Convicto da imortalidade da alma e no amparo de Jesus, quando preso pela última vez e sentindo que o fim se aproximava, fortalecia e consolava os companheiros. Tenhamos coragem. Esta deve ser a última vez em que nos saudamos com os olhos materiais, mas havemos de avistar-nos no reino de Cristo. O poder tirânico de César não atinge senão um corpo miserável. Encontramos no livro, na Estação do Adeus, breve resumo do capítulo 3º, segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre o momento da transição da morte. Aqui segue uma transcrição. A alma não tem conhecimento de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Passa algum tempo em estado de perturbação, cujo grau e duração dependem da elevação de cada um.
A princípio, tudo é confuso. É como alguém que desperta do profundo sono, a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida em que se apega à influência da matéria que acaba de deixar. É muito variável o tempo que dura a perturbação. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de anos. Apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, o espírito fica surpreendido e espantado. E o seu corpo reconhece que é seu, mas não compreende que se acha separado dele, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterro como se fora de um estranho. E aí o autor Guilherme volta a comentar: baseado nessas reflexões, veremos o relato de Emmanuel sobre o momento da desencarnação de Paulo de Tarso e seu despertar no mundo espiritual. Segue a transcrição. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual num ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatriz. Tinha a impressão de haver sorvido o misterioso elixir da juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolvia em graciosas ondulações. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para suas possibilidades espirituais. E o autor Guilherme volta a comentar: o convertido de Damasco não demorou a recobrar a consciência após a morte do corpo físico e perceber a nova condição. Mesmo cometendo inúmeros e grandes equívocos antes do encontro com Jesus, trabalhou arduamente para resgatar seus débitos perante a lei divina. Desencarnou na condição de espírito redimido, filho de Deus, pois aprendeu o quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga, na questão 165, o conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Os arautos da imortalidade respondem: influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. E sobre essa questão, Jubier Pontes aponta os benefícios do conhecimento espírita no trânsito da desencarnação. E um deles é que nosso verdadeiro ser está no corpo, em que então nos reconhecemos na continuidade da vida e não naquele estendido no caixão. A gente compreende também que não seremos enterrados vivos, ideia que a muitos apavora, e que nossos entes queridos não deixaram de nos amar pelo fato de ignorarem nossa presença, simplesmente não podem nos ver. Não ficaremos separados para sempre dos nossos amados, podendo visitá-los ou receber sua visita. E retornaremos à nossa verdadeira pátria, ao reencontro de nossa família maior, mais antiga e mais feliz. E se errarmos, poderemos contar sempre com o recomeço pelas abençoadas portas da reencarnação. Não seremos alçados a um céu beatífico, nem tampouco arremessados às chamas eternas. Bem-aventurado o homem que segue a vida afora em espírito. Para ele a morte aflitiva não é mais alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. E o Emmanuel nos ensina: tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a afeição de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental.
Morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente de nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em graus consequentes para os novos horizontes de ascensão e de luz. Paulo de Tarso já havia adquirido tais conhecimentos. Em austera disciplina, a fim de desenvolver o autodescobrimento e bebendo fonte viva do Evangelho de Jesus para irrigar o deserto do coração, compreendeu Paulo de Tarso qual o seu papel perante a orquestra divina. Ele vivenciou aquilo que os espíritos esclarecidos nos legaram na codificação espírita como conhecimento de si mesmo. O meio mais prático, mais eficaz que o ser humano tem de evoluir e resistir à atração do mal. Para que haja reforma íntima, é fundamental mergulhar em nosso mundo interior para reconhecer as fragilidades e as potencialidades, o que nos compete colaborar na obra da criação. E uma outra situação que envolve Paulo de Tarso em relação à lei de destruição é a cura do precônsul Sérgio Paulo, operada pela faculdade mediúnica do apóstolo dos gentios. Ele aproveita a oportunidade de grande significação espiritual ao nobre romano e anuncia-lhe Jesus como Cristo de Deus, a fim de lhe transformar o mundo íntimo. Olha a transcrição. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada e destina-se a medicar antes de tudo a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas das preocupações de nossa vida e habilitamos-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Volta Guilherme a falar, quando desenvolvemos a visão holística completa sobre a vida, ampliam-se as perspectivas em relação à saúde e doença. Os males físicos são repercussões do estado da alma, pois a verdadeira cura está no desenvolvimento das virtudes e na reforma do mundo íntimo, bem como cuidado com o corpo. Inúmeros pesquisadores da área de saúde fizeram estudos sobre a conexão entre ciência, saúde e espiritualidade. E o valoroso trabalho das associações médico-espíritas contribuiu de forma extraordinária para que esses princípios se difundam e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Há diversas pesquisas demonstrando a importância do desenvolvimento da espiritualidade e da religiosidade como profilaxia e terapêutica no tratamento de pacientes. E Paulo de Tarso foi um grande divulgador desse ideal em sua época. Ele era um discípulo do maior médico de todos os tempos, nosso Mestre Jesus. Foi o primeiro apóstolo a fazer a conexão entre o cristianismo e a medicina de forma mais elaborada. Sim, encontramos essa referência no diálogo entre os apóstolos Paulo e Lucas, que era médico, no qual o convertido de Damasco orienta o amigo que estava indeciso em participar de atividades cristãs pelos possíveis compromissos que a profissão exigiria. E o Emmanuel relata o seguinte: mas que foi Jesus senão o divino médico do mundo inteiro? Isso é Paulo de Tarso tentando convencer Lucas. Até agora tens curado corpos que de qualquer modo cedo ou tarde hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo, de que o homem não poderá prescindir até que resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual.
Os que vivem com mais dedicação às coisas do Espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade do futuro. Para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambiciosa nos seus dias de lágrimas torturantes. E o que vemos como perda do mundo quase sempre é lucro para o espírito. Essa é a meditação sobre a lei da destruição. Emmanuel nos diz que renovação não é alterar o caminho, porque estejamos sob consequências de ajustes e decisões abraçadas por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso, renovação é aceitar varonilmente as consequências adversas, os golpes da estrada, os desafios das provas e as crises de existência, incluindo as mudanças a que a penura, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano da evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou. Transformação permanece por dentro, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. E assim, a gente conclui que Paulo de Tarso é um dos maiores símbolos de renovação. Reconheceu os equívocos do passado, transformou sua vida num hino de redenção. Não recalcitrou diante dos aguilhões do mundo e foi fiel ao Senhor até o fim. Utilizou dos recursos à sua disposição, enfrentou com galhardia os reveses da vida para conquistar o reino de Deus. Demonstrou grandioso poder de resignação e resiliência promovidos pela fé. E ele diz assim na carta aos Romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presentes não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. E que possamos nos inspirar na figura do convertido de Damasco para nos mantermos no caminho reto que nos conduz a Deus e também sermos fiéis até o fim. Sabedoria que a vida sempre continua neste ou no outro plano. Com essas considerações sobre a lei da destruição, temos maior compreensão do Apocalipse. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai, graças a Deus e a Jesus.